Boa tarde a todos e todas. Eu estou aqui porque a direção do sindicato pediu para eu fazer uma apresentação sobre as medidas que devem ser tomadas e mantidas enquanto perdurar a pandemia do coronavírus Covid-19. Entre as gerais, quer dizer, de todas que a gente tem que tomar, higiene, limpeza de mãos e antebraços até o cotovelo, intensas, né? Diárias, frequentes, sem parar. A questão de distância entre um e outro ao falar, se encontrar na rua, na padaria, no supermercado, na farmácia, manter pelo menos 1 metro, 1,5 metros de distância. Não ter contatos, né, abraços, apertos de mão, e mesmo essa história do cotovelo que foi tão difundida. Hoje, se a gente espirra no cotovelo, a gente não pode cumprimentar com o cotovelo. Por isso a gente tem que saber assim, a ideia é prevenir, porque depois não necessariamente a gente vai conseguir remediar para a maior parte das pessoas. Eu acho que até eles vão passar com uma lembrança, mas alguns não vão passar, e alguns 25 já morreram aqui no Brasil em função dessa virose, dessa pandemia. Nesse sentido, quer dizer, para aqueles que embarcam, a questão do portador são, por mais que eu não apresente nada, eu posso ser um portador do coronavírus são, e só vou saber disso se fizer a testagem. Hoje o governo não só nega, como omite a responsabilidade dele de compra. Quando muito, ele ofereceu ontem em entrevista que vai essa semana, até a semana que vem, ter 5 milhões de kits. Se a gente pegar São Paulo e Rio de Janeiro, a gente viu que os 5 milhões não dá nem para começar. Como o Brasil tem 220 milhões de pessoas e todos podem adoecer, nós temos que disponibilizar o maior número possível e imaginável desse kit, para ter certeza que quem está embarcando, e a certeza é uma certeza relativa, porque quando eu faço o teste, eu digo que aquele vírus não apareceu no teste naquele momento, eu posso estar numa janela ainda. Então essa coisa não é tão simples. Embarcar num momento desse é mais complicado do que antes, né? Porque embarcar, ficar isolado e confinado, normalmente já é uma situação complicada e geradora de agravos à saúde, físicos e mentais. No momento em que você pode pegar uma doença silenciosa no início, se eu for portador são, ela é silenciosa durante todo o momento que eu tiver o vírus no meu corpo, só que eu posso transmitir isso para todo mundo. Nesse sentido, quer dizer, os embarques em helicóptero que a gente está propondo que sejam feitos com máscaras cirúrgicas, os atendimentos a pacientes com máscara N95, porque a gente acredita que é o mínimo de responsabilidade que a gente tem que ter com esses profissionais que estão atuando na ponta nas unidades. Hoje as unidades não são só unidades preparadas para receber no hospital, nos leitos hospitalares, nos leitos de UTI, mas unidades, postos de saúde que têm um outro perfil de atendimento, onde transitam os idosos com as suas hipertensões, suas diabetes, e transitam e cruzam no meio do caminho com portadores ou possíveis portadores de coronavírus. Isso é um risco inimaginável. A gente tem tentado combater essa prática, pelo menos aqui onde eu trabalho, mas não estou conseguindo. Então, assim, é um momento para a gente pensar que, se a gente está preocupado sem ser profissional de saúde, tem muito profissional de saúde atendendo, apavorado, porque não tem condição mínima de trabalho e segurança para continuar no seu atendimento. Mas aí o ministro fala pior, que vai, chamar estudantes, chamar gente que não se formou. Eu quero saber que garantia que ele dá a essas pessoas de treinamento, gente que não sabe nem o que é doença e não tem que saber. Quando eu sou estudante com 18, 19 anos, eu estou cheio de boa vontade e eu sou próximo do super-homem ou da super-mulher, se eu for mulher. E assim, isso não serve. Isso desserve a prática de combate a uma epidemia, a uma pandemia. Aqui a gente tem que saber, todos podem morrer.
E hoje a gente vê morrer muitos médicos e médicas entre os 30 e os 50 anos. Então essa falácia de dizer que a partir de 60, tudo bem, definiu-se, eu acho importante dar uma faixa etária onde essas pessoas não vão para o fronte, mas sabendo que abaixo delas o risco existe, o risco de morte existe, e o risco de que eles passem para os familiares também existe. Então não é uma situação simples de você trabalhar e voltar para casa. Para vocês da indústria do petróleo é parecido, vocês viajam, vocês pegam helicópteros, ficam confinados, pessoas do Brasil inteiro, né, que viajam ou não viajam, e hoje a questão da viagem não é a de maior relevância, porque hoje a transmissão é comunitária. Então você entrou em contato, metrô, ônibus, no bar que ainda funcionava até ontem, né? Enfim, é essa transmissão comunitária que está servindo a aumentar o número de casos no mundo inteiro. Por isso que todo mundo saiu da rua, tiraram todo mundo da rua. Eu acho que a gente já deveria estar tomando esse tipo de procedimento e só deixar, e aí os gestores de saúde vão ter que ver como é que eles vão fazer com que esse ir e vir das pessoas que precisam, né, trabalhar e atender ao público, seja do guarda de trânsito, o PM, a polícia em geral, o exército, os profissionais de saúde, de limpeza, enfim, no aeroporto nós temos todos, de segurança, a gente tem que saber como é que eles vão chegar e vão voltar para casa sãos e salvos, se é que isso é possível, mas com todas as medidas adotadas de segurança. E aí a higiene do corrimão, a higiene de onde se pega no ônibus, onde se pega, entendeu? Não é uma coisa, ela é simples de fazer, mas tem que ter responsabilidade e adotar essas medidas. Por isso eu acho que assim, para cada um que for embarcar, a gente está propondo que eles conversem muito com a gente, com a empresa e com os médicos e profissionais de saúde das empresas. Eles têm que assumir as suas responsabilidades. Tem que dizer para que vieram com relação a prevenir que vocês não adoeçam, porque até hoje vocês estão com um problema e eles têm uma dívida enorme. É dizer quais são os riscos que vocês têm no trabalho. Porque vocês têm num atestado de saúde ocupacional dizendo que só tem risco de ruído. Eles não falam de vibração, não falam de calor, não falam de intempérie, tudo isso produz doença e é risco à saúde. Não falam de carregar peso, não falam de adotar posições forçadas, não falam de produto químico, de contaminações, não falam do benzeno, o benzeno virou o diabo vestido, né, de petróleo, que tem o de prata e tem o de petróleo, então ninguém fala. Mas ao não falar, não quer dizer que ele não exista e que ele não faça mal à saúde das pessoas que lidam com ele. Por isso que temos que tomar todas as medidas necessárias para evitar os agravos à saúde e as doenças que se instalam, e para que não caminhemos para uma necessidade de sobrevida ou de morte. Nesse sentido, o Covid-19 talvez seja das piores maneiras de se aprender, porque com o Covid não tem brincadeira. A chance dele matar alguém é gigantesca. E é isso que a gente tem que ter na nossa cabeça. A adoção de medidas não é uma invenção do diabo, é uma invenção da vida, das estruturas que permeiam a nossa vida, e a gente tem que enfrentá-la. Não vai ser dizendo que quem tem Covid faz parte do diabo, que roqueiro é isso, que roqueiro é aquilo, como a gente vem escutando, né, alguns ministros, quer dizer, que se dizem ministros ou que ocupam o cargo, dizerem, mas que não são homens de Estado nem mulheres de Estado, são pessoas a serviço de sei lá o quê, de alguém sem responsabilidade nenhuma e que não está preocupado com a população brasileira. Como nós estamos preocupados e achamos que a família petroleira merece todo o nosso respeito, estamos nos colocando à disposição, e procurem, através dos telefones, da mídia, o sindicato para tirar suas dúvidas. Obrigado e boa sorte a todos.